Fala, meus queridos, tudo bem? Professor Luciano, estou aqui mais uma vez com vocês, mesmo à distância, mas a gente está morrendo de saudade. Eu espero que essa coisa se normalize o mais rápido possível. A escola não é a mesma sem vocês. Mas, já que a gente tem que continuar com as aulas, a gente tem que continuar com o nosso estudo, porque é importante para todo mundo, e é o que de melhor a gente pode fazer nesse momento, a gente vai continuar enviando essas aulas gravadas para vocês. E aí, eu vou começar a trabalhar com vocês o conteúdo dos blocos. Então, na aula de hoje, bloco aqui para o segundo ano, aula 1, parte 1. Então, por que aula 1, parte 1? Porque essa aula ela é bem extensa, é uma aula bastante densa, é uma aula que eu tenho certeza que vocês nunca viram, vai ser a primeira vez que vocês vão estar vendo ela. Então, eu vou explicar ela com todos os detalhes que eu puder, explicar ela esmiuçadinha, com bastante detalhes assim, para vocês poderem entender esse conteúdo. E junto com essa aula, eu vou colocar lá na página lá do Google Class uma lista de exercícios para que vocês possam treinar. Então, vai ter as aulas gravadas, vão ter listas de exercícios. E claro, vocês têm meu WhatsApp, vocês sabem onde me procurar, vocês podem, sempre que precisarem, colocar em dúvida lá nas salas que eu vou estar respondendo vocês. Tá bom? O importante é que a gente possa se ajudar nesse momento. Então, vocês podem contar comigo quando vocês precisarem e eu insisto para que vocês me procurem quando for necessário. Tá bom? Então, meus queridos, vamos lá. Só que, como faz tempo que vocês não veem esse conteúdo, eu vou dar uma retomada naquilo que a gente já viu. E aí, depois que eu retomar aquilo que a gente já viu, a gente vai continuar lá com conteúdo novo. Então, eu comecei explicando nos blocos para vocês o que era eletricidade, como que a gente ia fazer o estudo dela. Expliquei para vocês os conceitos básicos e entrei naqueles processos de eletrização. E na nossa primeira prova foi isso que eu cobrei de vocês. Então, a gente caiu lá com os processos de eletrização. Depois que a gente trabalhou esse conteúdo, eu fui lá para a lei de Coulomb. Então vamos dar uma retomada na lei de Coulomb aqui, porque eu vou precisar dessa lei para poder explicar as demais coisas para vocês. Meus queridos, então o que acontece aqui? Imagine que você tenha duas cargas positivas aqui, ou dois pequenos corpos carregados positivamente. É claro que se dois corpos estão carregados positivamente, é porque eles têm mais cargas positivas do que cargas negativas. Então são corpos positivos. Corpos positivos se repelem. Então você tem uma força de repulsão para cá e você tem uma força de repulsão para cá, tá bom? Porque as forças elas têm que respeitar a terceira lei de Newton. Para toda ação tem uma reação. Então tem uma força em cada carga. Eu posso chamar essa carga aqui, por exemplo, de Qzão e essa carga aqui de Qzim. Ou podia ser Q1, Q2, tanto faz, né? Qzão, Qzim, tá valendo. E aqui vou colocar a minha força F e a minha força F. Então, nós temos uma força de repulsão entre essas duas cargas. O importante também é você lembrar que essa distância aqui influencia no valor dessa força. Quanto mais perto essas cargas estiverem, maior a força. Quanto mais longe essas cargas estiverem, menor a força. Para a gente calcular a força entre essas duas cargas, a gente usa a lei de Coulomb. Para quem não lembra, eu vou escrever ela aqui. A lei de Coulomb é dada pela constante eletrostática vezes o produto das cargas dividido pela distância entre essas cargas ao quadrado. Então, na lei de Coulomb, importante aqui você também não esquecer que essas cargas elas sempre vão aparecer aqui em módulo. Então você nunca vai colocar o sinal da carga, você sempre vai colocar elas em módulo. Por que em módulo, galera? Porque quando a gente tem contato pela primeira vez com essa ideia, vocês aprendem que cargas de mesmo sinal se repelem, cargas de sinais opostos se atraem. Então não faz sentido colocar o sinal aqui na força. Na força não, nas cargas. Outra coisa importante, aqui junto com a força vem a constante eletrostática. Essa constante eletrostática, galera, que a gente chama de K, o valor que vocês mais usam aí é a constante eletrostática para o vácuo. Então, a constante eletrostática para o vácuo vale 9 vezes 10 a nona, Newton vezes metro ao quadrado por Coulomb ao quadrado. Então, é um valor que vocês precisem decorar, mas quando precisar, vai estar lá para vocês usarem. Então, Qzão e Qzinho são as cargas, as medidas da carga aqui em Coulomb, e esse D aqui é a minha distância que a gente sempre mede em metros. Então, foi isso que a gente trabalhou antes da paralisação, que eu estava explicando para vocês quando as aulas foram suspensas. Galera, a lei de Coulomb ela tem algumas particularidades importantes que vocês vão acabar precisando aqui. Eu só vou comentar rapidamente com vocês o que a gente já viu, que a força ela é diretamente proporcional ao produto das cargas. Então, sempre que uma carga aumentar, a força tem que aumentar.
Tá bom? Por exemplo, se essa aqui dobrasse e essa aqui também dobrasse, 2 vezes 2, a força aumentaria 4 vezes. Se essa aqui dobrasse, essa aqui triplicasse, 2 vezes 3, a força aumentaria 6 e assim por diante. Então, quanto mais carga, mais força. E a força, ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, isso aqui é uma coisa importante que costuma aparecer bastante nos exercícios, que é o seguinte, ó. Quando essa distância aqui dobra, quer dizer, você separa mais essas cargas, a força tem que diminuir. Só que se a distância dobrasse, a força não ia diminuir 2 vezes. Quando a distância dobra, 2 ao quadrado é 4. Então, dobrando a distância, a força cai 4 vezes. Triplicando a distância, a força cai 9 vezes. E assim por diante. Então, uma coisa que eu trabalhei muito com vocês foi o fato de você ter essa relação entre força e carga e força e distância na lei de Coulomb. Meus queridos, tudo isso acontece com uma ação à distância. Já pararam para pensar nisso? Porque a gente não precisa ter essas cargas aqui, uma encostando na outra, para você sentir a presença dessa força. Então, a força elétrica independe do contato dos corpos. Por quê? Porque a força elétrica é uma força que está associada a um campo. Então, quando a gente fala de força elétrica, eu falo de uma região ali aonde próximas essas cargas podem ter influência uma na outra. Teoricamente, galera, essa força aqui, ela é zero no infinito. Então, se você separar essas cargas até o infinito, essa força ela tende a um valor nulo. Então, quanto mais longe, menos força. Agora, o fato é que existe essa força mesmo à distância, por quê? Porque nós temos um campo ao redor dessas cargas. E é isso que a gente vai estudar a partir de agora. Então, vamos trabalhar um pouquinho, galera, um outro conceito dentro da eletrostática muito importante chamado de campo elétrico. O campo elétrico, eu vou chamar ele pela letra E, e esse campo elétrico é uma grandeza vetorial, meus queridos. Então, vocês vão ver eu sempre representar esse campo elétrico por um vetor. Então, é o campo elétrico que permite que as cargas troquem forças entre si, mesma distância. Então, você já tem mais ou menos a ideia, né, do que seja um campo. Outra coisa que eu sempre brinco com vocês, às vezes quando a gente vai brincar, por exemplo, com 2 ímãs, eu sei que é diferente, mas quando a gente pega um ímã, por exemplo, 2 ímãs para brincar, mesmo à distância você sente que esses ímãs eles podem ou se atrair ou se repelir. Então ocorre uma ação à distância. E quem permite que isso aconteça é o campo magnético. Então com carga, galera, com carga é a mesma coisa. Se você pega 2 cargas, mesmo à distância, essas cargas podem interagir. E o que permite a interação dessas cargas mesmo à distância? O campo elétrico. O campo elétrico. Então, vamos definir aqui, ó, o que é o campo. Então, para a gente poder entender, vamos imaginar que eu tenho uma carga positiva aqui no espaço. Tá bom? Essa carga aqui eu vou chamar de Qzão. Esse Qzão, galera, é a minha carga fonte. É essa carga aqui que está gerando um campo elétrico nessa região aqui do espaço. Vamos pegar um ponto, né, um ponto P qualquer aqui, ó, e vamos fazer o seguinte. Vamos provar que essa carga aqui, ela tem influência nesse ponto P do espaço. Para provar para vocês que essa carga tem influência nesse ponto P do espaço, eu vou jogar uma segunda carga aqui no espaço, que eu vou chamar de carga de prova. Tá bom? Então essa carga de prova, ela serve para provar que mesmo à distância existe um campo nesse ponto aqui, ó. Aí, se essa carga de prova aqui, ela for, por exemplo, positiva, e essa carga aqui também positiva, existe uma força de repulsão entre essas 2 cargas. Essa força de repulsão aqui, ó, eu vou chamar pela letra F. Para eu poder calcular o campo elétrico, galera, a definição aqui é muito simples, ó. O campo elétrico, ele vai ser definido como a força que a carga de prova experimenta, dividido pelo valor dessa carga de prova. Então, essa é a definição de campo elétrico. O campo elétrico, então, é uma grandeza vetorial, por isso que tem o vetorzinho aqui em cima, a flechinha aqui em cima. Então, uma grandeza vetorial que é definido como a força que a carga de prova está experimentando aqui quando você colocou nesse ponto P, dividido pelo valor da carga de prova. Meus queridos, não precisa colocar sinal também nessa carga de prova. Essa carga de prova aqui sempre é em módulo.
E aí quando a gente olha para a definição de campo elétrico, ó, você vê que a unidade de força é Newton, a unidade de carga é Coulomb e, portanto, a unidade de campo elétrico no sistema internacional é o Newton por Coulomb. Nada muito complicado. E a ideia, né? A ideia, ela é interessante de você entender aqui, né? Veja, meus queridos, independente de ter uma carga aqui nesse ponto P ou não, o campo ele vai existir nesse ponto. Então, quando a gente coloca uma carga aqui, ó, tem campo aqui, tem campo aqui, tem campo aqui, tem campo aqui, tem campo aqui. Em qualquer região, em qualquer ponto que você pegar do espaço aqui, ó, em relação a essa carga, você vai ter campo. Então, independente da carga de prova que você joga aqui, ó, que você só está jogando aqui para que você prove a existência, independente de carga que você joga aqui, o campo existe naquele ponto. Então a gente jogou, a carga de prova ficou sujeita a uma força, tudo bem. Mas se não tivesse nada nesse ponto aqui, mesmo assim o campo existiria nesse ponto. Existe aqui e assim por diante. Então a carga de prova ela me permite calcular esse campo, mas ela não influencia, teoricamente, no valor do campo. Eu posso até mostrar uma coisa para vocês aqui, para mostrar para vocês que a carga de prova não é importante. Gruda o olho aqui, ó. Vem aqui, rapidinho. Então, eu vou fazer duas coisas aqui para mostrar para vocês que a carga de prova não influencia no campo naquele ponto. A primeira coisa é escrever essa expressão aqui, ó, um pouquinho diferente do que está escrito ali. Vamos passar essa carga aqui multiplicando o campo lá em cima, então ela está dividindo aqui. Vamos passar multiplicando o campo lá em cima. Então vai ficar assim, ó. Força é igual a E vezes Q, que é o FEC, tá bom? É a mesma coisa que está aqui, eu escrevi aqui, ó. Então, a força é igual a E vezes Q. E vamos pegar a lei de Coulomb, que eu acabei de mostrar para vocês, ó. K, Qzão, Qzinho, dividido pela distância ao quadrado. E vamos fazer uma coisa aqui muito simples, ó. Vamos trocar essa força aqui, ó, F, por essa força aqui. Fazer uma troca, ó. O que está aqui pelo que está aqui. Uma troca. Então, o que eu vou colocar aqui no lugar? Ó? E vezes Q igual a K, Qzão, Qzinho, dividido pela distância ao quadrado. E aí, o que apareceu aí dos dois lados que eu vou poder cortar? Ó, passa a vara ali na carga. E aí eu pergunto para vocês, se eu cortei essa carga, é porque ela influencia no cálculo do campo? Influencia? Se eu cortei é porque não influencia. Então, é isso que eu estou dizendo para vocês. Ó, independente de você ter uma carga ou não nesse ponto, o campo existe naquele ponto. E aí, a expressão que sobra disso tudo, ó, é essa daqui. Ó. E igual a constante eletrostática vezes a minha carga, fonte, dividido pela distância ao quadrado. Então, está aqui, ó, uma outra expressão que determina o valor do campo elétrico. Galera, isso aqui, ó, é o equivalente ao que está aqui. São equivalentes. A única diferença é que aqui eu uso a carga fonte, lá naquela outra expressão eu uso a carga de prova. Importante é que aqui você também nunca vai colocar o sinal. Você vai colocar essa carga aqui sempre em módulo. Então o campo ele depende da constante eletrostática, da carga fonte e da distância ao quadrado. Então veja, né? Veja que interessante aqui, né? Veja que interessante essa análise que a gente pode fazer. Outra coisa, meus queridos, olha aqui, ó. O campo é diretamente proporcional a essa carga. Então, dobrando essa carga, dobra o campo. Triplicando essa carga, triplica o campo. E assim por diante. Agora, o campo ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ele varia junto com a força. Então, por exemplo, se essa distância dobrasse, o campo ia cair 4 vezes. Se essa distância triplicasse, o campo ia cair 9 vezes. Se essa distância aqui aumentasse 4 vezes, o campo ia cair 16 e assim por diante. Então o campo ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância. É a mesma relação que mantém a força. Por isso que dentro da eletrostática a gente sempre diz que uma força e um campo sempre andam juntos, né? Tem o campo ali e vai ter uma força ali. É o campo que permite, é o campo que proporciona essa transmissão à distância entre as cargas. Então é uma coisa importante para você pensar nisso. Meus queridos, olha aqui para mim, ó. Eu não coloquei aqui, mas vou só comentar com vocês o seguinte. Se a gente fizesse um gráfico aqui, ó, do campo pela distância, como que seria essa curva aqui, né?
como é que a gente teria essa curva? Uma reta, uma parábola, como é que a gente teria? Você pode ver que o campo ele varia inverso com o quadrado da distância. Então, toda vez que a distância aumenta, ó, o que acontece com o campo? Ele cai. Então você teria um gráfico mais ou menos assim entre o campo e a distância. Então, por exemplo, aqui, ó, se você tivesse para uma distância D, um campo aqui, ó, E, o que acontece, por exemplo, se você dobrasse a distância? Aqui pegasse uma distância 2D, ó. O que ia acontecer? Esse campo ia diminuir, ó, tá vendo? E como a distância dobra, o que ia acontecer com esse campo aqui, ó? Ia ser o campo sobre 4. E assim por diante. Se você triplicasse aqui, ia ser o campo por 9, e assim por diante. Então vejam, galera, que o campo ele vai diminuindo à medida que a distância aumenta. E teoricamente, aonde que o campo dessa carga aqui seria nulo? Lá no infinito. Então, teoricamente, o campo da carga seria lá no infinito. Então, aonde você calcular o campo ao redor dessa carga fonte aqui, esse campo vai existir. Então, o campo elétrico, galera, é uma ótima noção que você pode ter de eletricidade. Entender o campo elétrico é entender profundamente como é que essa coisa toda de repulsão, de atração de cargas funciona. Entender o campo elétrico é você entender, por exemplo, por que os átomos do teu corpo ficam unidos. Já pararam para pensar nisso? Como é que a gente une átomos? Se não é por forças elétricas e tudo mais. Tudo que vocês estudam, essas ligações todas que vocês estudam em química, né? Tudo isso, galera, tem a ver com campo elétrico e força elétrica. Então é bom que vocês pensem bastante a respeito. E veja, não pode ser uma coisa assim, que vocês não entendam como é que funciona. Porque, veja, cada vez que eu me afasto da Terra, por exemplo, a Terra me puxa para baixo. Ela me puxa lá para o centro dela. Então, ao redor da Terra também existe um campo, só que não é um campo elétrico, é um campo gravitacional. Então, você pode até fazer uma analogia com a Terra, né? Massa sempre atrai massa. Então, eu me afasto da Terra e me puxa lá para o centro de novo. Então, ao redor da Terra, existe um campo gravitacional. E eu estando aqui ou não estando, esse campo da Terra vai existir. Então, se todo mundo da Terra desaparecesse, ficasse só Terra, a Terra continuaria tendo um campo gravitacional. Então, por exemplo, se a gente pegar e tirar essa carga de prova daqui, essa carga continua produzindo um campo nessa região aqui. Tá bom? Então a ideia de campo é muito importante. Agora, meus queridos, para entender um pouquinho mais aprofundado o que é o campo elétrico, a gente tem uma ideia, uma noção aqui de uma outra coisa importante dentro da física, que a gente chama de linhas de força. Essas linhas de força, elas tentam dar para a gente uma noção de como que é o comportamento do campo elétrico ao redor das cargas. Tudo bem? Então, o campo elétrico ele difere bastante do campo gravitacional, porque o campo gravitacional sempre existe uma força de atração entre massas. Quando a gente fala de carga, galera, a força pode ser de atração, pode ser de repulsão. Então você tem uma força de atração, por exemplo, quando as cargas têm sinais opostos, e uma força de repulsão quando as cargas têm mesmo sinal. Então, essas linhas de força, elas também têm que dar para a gente uma ideia nesse sentido. Então você tem que ter linhas de força para uma carga positiva, diferente das linhas de força para uma carga negativa. Outra coisa importante é que essas linhas de força, a ideia delas é que elas nunca se cruzam. Então você não vai ter uma linha de força cruzando com outra. Galera, e a densidade dessas linhas, quanto mais linhas você tiver, né, num espaço ali, significa que mais intenso é o campo. Então as linhas de força elas servem para dar uma noção para a gente de como é o campo, ao redor de cada carga ou de um sistema de cargas. Então, por exemplo, aqui, ó, sempre que a gente tem uma carga positiva, galera, as linhas de força de uma carga positiva, pontiforme aqui, ó, são mais ou menos desse jeitão aqui, ó. Então aqui, ó, são as linhas de força de uma carga positiva. Então elas vão representar mais ou menos como é o campo ao redor dessa carga. E veja que coisa interessante aqui, né? Você pode ver que aqui perto da carga, ó, essas linhas elas estão mais juntinhas. Então elas estão mais próximas aqui, ó, perto da carga. E à medida que você se afasta da carga, olha que interessante, ó. Vamos pegar aqui um ponto mais afastado da carga, ó. Por exemplo, aqui, ó. À medida que a gente se afasta da carga, essas linhas aqui estão mais afastadas. Então, quanto mais próximas as linhas estiverem, mais intenso é o campo. Quanto mais afastadas essas linhas estiverem, mais fraco é o campo. Então, nas proximidades da carga, esse campo aqui é mais intenso.
longe da carga, esse campo aqui é um pouquinho mais fraco. Então isso aqui seriam as linhas de força de uma carga positiva. Como é que seriam as linhas de força, galera, de uma carga negativa? Então, a da negativa seria assim, ó. Então a gente vai apontar elas para a carga, ó, quando é negativa. Assim, ó. Ó, então, tendo uma carga negativa, essas linhas, elas apontam para a carga. Então, são as linhas de campo elétrico. E vale tudo o que eu falei para vocês. Tudo que eu falei. Ó. Quando a gente tem uma carga aqui no espaço e essas linhas ficam mais próximas, ó, significa que o campo é mais intenso. Quando as linhas ficam mais separadas, significa que o campo é mais fraco. E assim por diante. Então, essas linhas de força elas dão um indicativo para a gente de como que é o campo naquela região. Beleza? É uma ideia, galera, é uma ideia. Não que a gente enxergue essas linhas, mas elas tentam descrever o campo, o comportamento do campo naquela região ali. Tudo bem? Beleza? Veja, tem gente que diz, alguns livros que diz que não pode usar, mas eu tenho visto ainda muitas questões de vestibular, galera, que falam que esse campo aqui é de afastamento, ó, porque o campo aponta para fora da carga. E esse campo aqui é de aproximação, porque ele aponta para a carga. Então, afastamento, aproximação. Muitos alunos olham essas figuras aqui e me perguntam assim, Luciano, mas como é que eu uso essa figura? Veja, galera, você vai usar ela de diversas formas. Eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão usar a ideia das linhas de força. Mas só respondendo a pergunta que vocês devem estar fazendo, por exemplo, assim, ó. Imagine que você tem aqui uma carga positiva no espaço, uma carga positiva aqui, quezão. E eu peço para você representar, por exemplo, o campo elétrico dessa carga aqui, ó, nesse ponto P. Então eu vou pedir assim para você, ó, represente para mim o campo elétrico nesse ponto P. Aí você vem aqui e pensa, bom, como essa carga aqui é positiva, as linhas de força se afastam quando você tem uma carga positiva. Então se você fosse representar o campo elétrico, ó, nesse ponto aqui, ó, você colocaria ele aqui para baixo, tá vendo? Ó. Então, por que você está apontando aqui para baixo? Porque ele tem que se afastar dessa carga. Então, aponta para baixo. É assim que você ia fazer para representar o campo naquele ponto P, se a carga fosse positiva. Mesma coisa assim, ó. Por exemplo, se eu coloco uma carga negativa aqui, e eu peço para você representar o campo elétrico de uma carga negativa, por exemplo, para mim, nesse ponto P. Como é que você vai fazer para representar o campo elétrico naquele ponto P ali? Então, o vetor campo elétrico, ele tem que ser tangente às linhas de força. E quando a carga é negativa, tem que apontar para a carga, tá vendo? Ó? Esse aqui seria o campo elétrico se a carga fosse negativa. Então vocês vão aprender ainda, a gente vai treinar bastante isso daqui, mas já vão se acostumando a apontar esse campo para fora da carga se ela for mais e apontar para a carga se a carga for menos. Então, para isso serve a ideia das linhas de força. Outra coisa interessante, galera, é que eu posso pegar, por exemplo, um dipolo elétrico. O dipolo elétrico você tem aqui, ó, um corpo positivo e um corpo negativo. E eu posso usar a ideia dessas linhas de força para mostrar para vocês por que duas cargas de sinais opostos se atraem. Então, a carga positiva, ela manda linhas que tem que sair dela. E as linhas de força de uma carga negativa têm que entrar nela. Então, se a gente coloca uma carga positiva e uma carga negativa próximas, por exemplo, acontece uma coisa mais ou menos assim, ó. As linhas vão sair do mais e vão entrar onde? No menos. Como o campo elétrico, galera, é um campo aberto, nem todas as linhas precisam sair do mais, ó, entrar no menos. Olha aqui, ó. Você podia ter um negócio mais ou menos assim, ó, tá vendo? Então, notem que elas apontam do mais para o menos. Às vezes tem questões que você vai resolver sobre esse conteúdo, que o cara chama isso aqui, ó, de Q1, chama isso aqui de Q2 e pergunta para você qual carga tem maior valor. Qual carga tem maior valor? Então, se você pegasse aqui, ó, e contasse 1, 2, 3, 4 linhas saindo dessa carga, 1, 2, 3, 4 linhas dentro dessa carga, significa que essas cargas aqui vão ter o mesmo módulo. Agora, se você tivesse uma coisa assim, por exemplo, ó, uma carga, uma linha aqui, ó, uma linha aqui, ó,
uma linha aqui, ó. Ó. E aí você percebesse, eu fizesse essa pergunta, qual carga tem maior módulo aqui, o Q1 ou o Q2? Aí você contaria aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas saem dessa carga. 1, 2, 3, 4 linhas chegam nessa. Então significa que aqui o módulo de Q1 é maior que o módulo de Q2. Então essa carga está gerando um campo maior, porque a densidade de linhas é maior. E se a densidade de linhas aqui é maior, significa que o campo é mais intenso nessa região e mais fraco nessa região aqui. Então as linhas de força elas também te dão uma boa ideia do valor do campo em determinada região. Outra coisa importante, meus queridos, é o seguinte. Conseguem imaginar essa figura para duas cargas positivas? Ó, quando um é mais e outra é menos, sai do mais e entra no menos, certo? E se fosse duas positivas, por exemplo? Tinha que sair dessa e sair dessa. Vocês entendem que a ideia também dessas linhas de força é mostrar para vocês por que duas cargas positivas se repelem? Ou duas cargas negativas se repelem? Então você pode ver também tudo isso por essas linhas de força. E mais lá na frente, a gente vai ver algumas outras coisas interessantes, né? Por exemplo, se eu fizesse um negócio assim, ó, com vocês, ó, tá vendo? Deixa eu pegar aqui. Ó. Imagina que isso aqui, ó, sejam linhas de força. Ó. Tá vendo? Vamos se acostumando com isso já. Ó. Se eu colocasse um ponto A aqui, ó, e colocasse um ponto B aqui, por exemplo, com vocês, e perguntasse aonde o campo é mais intenso, daria para responder? Daria. Você nota que aqui é o seguinte, ó, as linhas estão mais separadas, ocupam uma região maior. Aqui as linhas estão mais juntas, ocupam uma região menor. Então, se eu te perguntasse aonde o campo é mais intenso aqui, ó, com certeza você ia responder no ponto B. Então, tudo isso aos pouquinhos a gente vai trabalhar com vocês, vai mostrar com bastante calma, com bastante cuidado. Mas, galera, não é um assunto daqueles que você pode estudar um pouquinho e largar. Ou aquele assunto que você não precisa do professor para te ajudar. Então, é um assunto que você precisa, assim, na medida do possível, estudar bastante, ver essa aula aqui, assistir ela várias vezes, tentar fazer os exercícios e, se você não conseguir, procurar o professor para te ajudar, tá bom? Vamos terminar vamos fazer o finalzinho dela aí que tem mais uma coisinha para falar para vocês, tá bom?